O próprio Deus, ele disse: eu vou pelejar a favor de vocês, e vocês vão ver as minhas mãos operando a ponto de os seus adversários saírem correndo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Salmos. Salmo 116. Salmos 116, a partir do versículo 1, que diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim o seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para conosco. Visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança mesmo quando dizia: eu sobremodo aflito. Eu dizia em minha consternação: ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de sua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão tremendo Ele é, porque na vida de todo aquele que é justo, que é chamado pelo Senhor, Deus ele tem o seu propósito. E tudo o que acontece, de bom ou mal, com relação aos filhos de Deus, tudo serve para o seu propósito. Tudo existe um propósito maior. Quando eu leio esse Salmo 116, ele é atribuído por alguns estudiosos, alguns eruditos, ao rei Ezequias, o rei de Judá. Esse rei que foi um homem piedoso, um homem que enfrentou graves problemas na vida.
Ele foi atacado pelo grande império assírio. E ele foi também duramente afligido por uma enfermidade terrível. Uma úlcera terrível. E ele estava indo de mal a pior. E o próprio Deus o sentenciou à morte. Mas Deus reverteu o quadro dele. Deus teve misericórdia, abençoando este homem de uma forma poderosa. Eu entendo que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele trabalha a favor dos seus filhos. O testemunho deste homem é muito grande, muito forte. Um homem que serviu a Deus com fidelidade. Um homem que entregou a sua vida ao Senhor, mas não foi pelo fato dele ter sido fiel a Deus. Deus poupou ele das adversidades, duras adversidades. Um dos maiores impérios do mundo, o Império Assírio, se levantou contra ele, contra a sua nação. E ele, tentando de todos os meios e formas encontrar ali um meio para apaziguar a fúria daquele ditador, ele assumiu riscos, ele pagou tributos, limpou a casa de Deus, toneladas de prata foram exigidas, dezenas e dezenas de quilos de ouro foi exigido. E mesmo pagando tributos e obedecendo a ordem daquele tirano, não foi o suficiente. Mas apesar de tudo, Deus, ele era com ele. Deus era com ele. Irmãos, aquele que levanta contra um servo do Senhor, não tenha dúvida, será punido duramente. Deus, ele disse para o inimigo dele: eu vou colocar uma argola no teu nariz e vou conduzir você como um animal. Vou rebaixá-lo ao pó e vou humilhar você. E falou muitas coisas. Aquele homem estava procurando um problema para ele mesmo e para toda a sua nação, porque ele estava criando uma guerra contra uma divindade, não contra um homem. Meus amados, é muito bacana quando nós servimos esse Deus maravilhoso, porque nós somos chamados como a menina dos olhos de Deus. Ainda que nós não temos armas o suficiente para nos defender, o nosso Deus é poderoso para poder nos proteger. Ele é um Deus que nos defende. O próprio João, o apóstolo, ele disse que nosso Deus, ele é nosso advogado fiel. Eu vejo que Ezequias foi um homem encurralado por circunstâncias medonhas. Ele tinha um problema externo e um problema interno. Eu não sei o que você tem vivido e qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas o nosso Deus é o poderoso o suficiente para tirar você da pior situação. Mas você precisa de confiar no Deus Todo-Poderoso. Esse Deus poderoso que fez prodígios no passado é poderoso para realizar os mesmos prodígios nos dias atuais. E a Bíblia diz que o salmista diz que ele estava vivendo numa situação tão crítica e caótica,
Ele usa um termo muito forte: os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno. Sabe lá o que tribulação é essa? Parece que o inferno mudou de localização. Ele estava vivendo um verdadeiro inferno, uma tribulação interna, insuportável, uma tensão muito violenta. Mas esse homem, ele agiu de uma forma tão poderosa e tão sábia que Deus atendeu ele. Por isso, meus amados irmãos, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que chegou no fim do túnel, parece que o túnel é mais profundo do que a gente imagina ainda. Um país poderosíssimo, praticamente exigiu todas as riquezas que o país que Judá tinha. Agora, ele queria exterminar este povo. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele se levantou para defender não somente esse servo fiel, mas aqueles que são marcados pela promessa de Deus. Eu acho lindo essa história, porque o profeta Isaías, ele foi o instrumento que Deus usou para poder fortalecer a fé, para poder encorajar este rei e para trazer a ele não somente um conforto, mas também a solução dos problemas. O próprio Deus, ele disse: eu vou pelejar a favor de vocês, e vocês vão ver as minhas mãos operando a ponto de os seus adversários saírem correndo. E Deus, ele disse para os inimigos dele: o que eu vou fazer com você, você vai sair correndo e não vai olhar para trás. Irmãos, Deus mandou um anjo, apenas um anjo, apenas um. Esse Deus é espetacular. Olha só o que a Bíblia diz: assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Já pensou? O anjo do Senhor, com o poder do Todo-Poderoso, com a sua espada desembainhada, trabalhando mortalmente de uma forma silenciosa, abateu 185.000 homens numa só noite. E de manhã cedo estava aquela hecatombe, aquela chacina, aquela mortandade, a terra encharcada pelo sangue deles. Mas ainda este homem estava enfrentando um grande problema. E diante do problema, que aparentemente era insolúvel, ele clama ao Senhor. Ele clama lá no fundo do poço. Irmãos, o clamor daquele que ou invoca ao Senhor de todo o coração, Deus, ele ouve. Salmo 115, o salmista diz assim: o nosso Deus, ele é um Deus que tem olho para ver. Não é como os deuses deste mundo que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não podem andar. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que tudo vê. Ainda que você esteja e se encontre em uma situação aparentemente complexa e difícil, se você buscar o Senhor de todo o coração, Deus, ele pode mudar
tua sorte. Tem pessoas que às vezes estão enfrentando uma dificuldade na vida financeira e para não bastar vem enfermidade junto. Às vezes está enfrentando um problema sentimental e de repente perde o emprego junto. E assim por diante. Parece que a pressão não diminui. Parece que a pressão somente aumenta. E a gente pergunta, onde que está o nosso Deus? E os nossos inimigos, que o teu Deus, aonde que ele está? Como Elias mesmo, ele disse, se referindo aos inimigos de Deus, aonde que está o Deus de vocês? Será que ele está de férias agora? Será que ele está muito ocupado, cansado, resolvendo algum problema mais sério, que não pode ouvi-los? Não. O nosso Deus, ele está atento a todas as coisas. Ele não vai deixar os seus filhos confundidos, mas nós precisamos de confiar na sua potente mão. Agora você talvez pense assim, por que Deus permitiu este homem enfrentar uma luta do tamanho de uma imensidade, uma intensidade dessa? Qual o propósito disso? Eu encontro aqui no versículo. A Bíblia diz que Ezequias, quando ele clamou ao Senhor, ele descobriu aqui algumas verdades. Primeira, ele descobriu o caráter de Deus. Então a luta que ele enfrentou, o problema que ele enfrentou, teve um propósito. Se ele era um homem mais de fé, ele era um homem de fé, a fé dele ficou ainda mais robusta. Porque no meio daquele vendaval, ele descobriu o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o quê? Justo e misericordioso. Amém, pessoal? Ele é justo para não permitir que a luta venha a ser além das suas próprias forças. E que nossos inimigos não venham a prevalecer sobre nós, sem que antes nós venhamos alcançar o socorro e a força que nós necessitamos. Ele é justo. Deus, ele é tão justo que ele mantém rédeas firmes e justas até a malignidade no coração humano. Porque se isso fosse deliberado, o mundo já tinha acabado. Alguém me perguntou alguns dias atrás, o homem realmente vivia 600, 900 anos? Literal isso? A Bíblia diz que Deus reduziu o tempo de vida para 120. Agora, como já foi ter estudado isso em uma aula aqui, imagine se homens como Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros homens que passaram por este mundo e fizeram tantas coisas ruins, Gengis Khan e assim por diante. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, até no limite da malignidade que o homem pode cometer. Ou seja, o inimigo não pode dar um passo sem que Deus autorize. É isso que o cristão tem que entender. Porque se você serve a Deus, se você está no centro da vontade de Deus, meu amado, você tem que ter essa convicção. Deus está na minha vida, ué. Ah, mas a luta está tensa, mas Deus quer extrair alguma coisa de você. Ou Ele quer revelar para você algo que você não sabe a respeito dele. E foi exatamente isso que este homem de Deus, ele obteve. Esse conhecimento da justiça de Deus. Ezequias, posterior, ele poderia ter pensado, mas espera aí, eu não tenho essa capacidade, nós não temos números para poder guerrear contra tantas almas, tantos soldados. Deus falou assim, você acha que eu não sei disso? Eu vou mandar um anjo só, eu vou equilibrar a situação.
Quando os inimigos são maiores do que a sua própria força, fica tranquila, fica tranquilo. Deus manda um anjo para poder te proteger. Deus tem um escape e livramento para você. Mas nós temos que buscar e confiar no Deus Todo-Poderoso. Pedro estava preso na prisão. Os irmãos estavam reunidos em oração. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. Vocês entenderam? Enquanto você estiver orando, Deus vai estar trabalhando, entendeu? Às vezes Deus não está trabalhando, é porque você não está orando. Mas se você estiver orando, Deus vai estar trabalhando. Pedro estava na prisão. A igreja estava fazendo o quê? Orando. A morte estava batendo na porta para poder ceifar Pedro. Ei, Pedro, já era, hein? Mas a última palavra pertence a Deus. Irmãos, imagine se você estivesse no corredor da morte, sabendo que hoje seria o seu último dia. Aí você amanhece, chega o capataz com a sua carranca terrível e fala assim: antes que você faça o seu último desejo, qual é a última comida que você gostaria de comer? Você tem 20 ou 30 dólares. Dentro desse orçamento você pode escolher o que você quiser. Aí você faz sua última refeição. Mas 17 horas é o momento da sua execução. Agora, naquela noite anterior, você conseguiria dormir tranquilamente, pegar no sono, sabendo que o outro dia você iria ser colocado na câmara de gás ou na cadeira elétrica? Você dormiria com tranquilidade? Tem gente com menos do que isso, fica desesperado, perdeu 10 reais, acha que Deus é contra ele. Ah, meu Deus, perdi 10 reais, eu sou dizimista, meu Deus. Tem gente que se desespera por nada. O interessante é que Pedro, ele ferrou no sono. Ele dormiu, e o sono profundo. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. O anjo entra na prisão e tem que chacoalhar o Pedro. Acorda, meu camarada. Levanta, vamos embora daqui. Ele achou que era um sonho. Ele foi só se tocar na situação quando estava fora da prisão. Me belisca aí, que eu não estou acreditando, acho que é um sonho. Pedro saiu meio desnorteado. Para onde que eu vou? Eu vou lá para a casa dos irmãos, está todo mundo orando lá. Ele bate na porta, vem uma menina, olha pelo buraco e vê Pedro. Alguém pergunta: quem está aí? É Pedro, está aí fora. Aí alguém responde assim: não é Pedro não, é um anjo dele. Porque a cultura judaica dizia que o anjo que guarda cada um de nós, ele parece conosco. Deve ser o anjo dele. Aí ele continua batendo, mas ele continua ali fora. Então abre. E de repente Pedro abre a porta e Pedro entra. Irmãos, se Pedro não tivesse sido preso, a fé daquele povo não tinha sido fortalecida. E quantas pessoas são fortalecidas na fé por ouvir esse relato, sabendo que Deus é poderoso e grande e tremendo. Deus, ele é bom e justo. Ele é justo e misericordioso. Amém, pessoal? Então aqui observamos, em segundo ponto, ele descobriu que mesmo quando estava nocauteado pelas crises da vida, ainda assim, Deus, ele pôde colocá-lo de pé novamente. Você já passou por um problema assim? Há momento de desistir?
Há momento de você estar fraco espiritualmente? Há momento de alguém pedir uma oração para você e você falar assim, eu que estou precisando? Já passou por um negócio desse? Eu acho que todo crente já passou. É ou não é? Então ele aqui observa e aprende mais uma coisa. Ele aprende que quando muitas das vezes nós estamos nocauteados pelos problemas e as lutas da vida, Deus ele é poderoso para nos erguer e colocar de pé novamente. Quando tudo parecia perdido, Deus realizou um milagre na vida deste homem e de todo o seu povo. Ele estava prostrado e o Senhor o salvou. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo disse, é quando eu estou fraco aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Ou seja, Deus não desiste de nós. Amém? E aqui, meus irmãos, em terceiro ponto aqui, eu observo que ele descobriu uma necessidade de apropriar-se da obra de Deus. Ou seja, ele começou a fazer tipo um monólogo com ele mesmo. Ele começou a conversar, peraí, por que a minha alma está batida? Não, eu não tenho mais motivo de ficar prostrado, porque o Senhor me levantou. O Senhor realizou a obra, Ele me deu o livramento. Irmãos, você tem testemunho para dar? Você tem alguma coisa para contar do que Deus já fez por você? Eu acredito que isso é motivo suficiente para você levantar a sua cabeça, ainda que o presente não seja tão especial como você gostaria que fosse, mas sabendo que o Deus que te livrou do passado pode te livrar no presente também. Amém? O Deus que fez obras maravilhosas no passado, Ele se repete, operando maravilhas também no nosso presente. Então aqui ele exorta a própria alma a voltar o seu sossego. Por que minha alma está desassossegada? Por que minha alma está tão atribulada? Não há motivo, porque esse Deus é poderoso. Ele me livrou da mão dos assírios. Ele me livrou da enfermidade, uma úlcera terrível, um problema estomacal, que não havia solução naquela época. E de repente, orando ele, esperando que Deus pudesse repetir o mesmo milagre, ou semelhante do que ele fez na vida de outros, ou com relação até a própria vitória que Deus deu a respeito dos seus inimigos. E de repente o profeta Isaías fala assim, coloca a tua vida no altar que tu vai morrer. A única coisa que ele tinha, uma parede na frente dele. Não tinha mais ninguém. Irmãos, tem situação que às vezes desaparece todo mundo. E às vezes não é porque a gente está rodeado por um monte de gente falsa, insensível, não. Às vezes Deus permite que muitos desapareçam da nossa vida propositalmente, para Deus provar para você que o único que você realmente pode confiar é Ele. Nós temos que depositar nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem está me compreendendo? Então aqui esse homem, ele tomou posse de um grande livramento. Eu vejo também que esse homem experimentou um poderoso livramento divino. Puxa vida. Ele recebeu 3 grandes livramentos. O livramento espiritual. Ele mesmo relatou aqui, Deus livrou sua alma da morte. Deus deu um livramento espiritual para ele. Ele estava morrendo espiritualmente. Deus o ressuscitou. Deu vida novamente, esperança, motivação. Foi o que eu disse alguns dias atrás. Irmão, tudo na nossa vida é a graça de Deus. Se não é a graça de Deus na nossa vida, nós não temos força nem dínamos para alcançar absolutamente nada. Se você está orando, glorifica o Senhor, porque é a graça dele. Se você está tendo força, entusiasmo para pegar um livro, dedicar, debruçar sobre ele, estudar sobre ele, glorifica a Deus, é a graça de Deus na sua vida. Se você está tendo força de vir à casa de Deus e glorificar Deus, é a graça de Deus, irmão.
É a graça do Senhor. É Ele que está te puxando com os seus tentáculos invisíveis para a presença dEle. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele trabalha incansavelmente a favor daqueles que amam. Que Ele ama. Então aqui o primeiro livramento que Ele recebe, o livramento da sua morte espiritual. O segundo livramento, emocional. Deus livrou os seus olhos das lágrimas. Amém? E não é um problema hoje da boa parte da humanidade? A enfermidade da psique humana. Muitas pessoas depressivas, ansiosas. Por quê? Jesus, Ele trata com tanta clareza a respeito disso. Precisamos de ter mais confiança e crer no Deus da provisão. Deus está no controle de tudo. Eu vejo nesses últimos dias quantas pessoas, quantos cristãos aí preocupados. Meu Deus, e agora? Uma crise mundial, financeira. Agora a Coreia está querendo invadir, está fazendo ameaças à Coreia do Sul. A Rússia está pressionando cada vez mais. Os Estados Unidos está a um ponto de poder entrar no meio da guerra. Então estamos vivendo numa guerra. O mundo está em guerra. Uma guerra fria. Uma guerra de inteligência. Onde que o mundo é um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Onde que é movimentado as peças para poder enfraquecer certos impérios que estão aí há muito tempo. Mas ainda tudo isso, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Quem me entende? Então nós não podemos e não temos motivos suficientes para poder vivermos em pânico, em desespero. Deus, Ele quer curar a alma de alguém aqui nessa noite. Amém? Você que está vivendo uma fase de angústia profunda, tristeza na alma, o Deus Todo-Poderoso que fez um milagre na vida deste homem, Ele pode também fazer por você. Amém? Ele pode. Eu vejo também que o terceiro livramento aqui é o livramento moral. Deus livrou ele da queda. Irmãos, quantos livramentos invisíveis que nós recebemos. Meu Deus. E não adianta você achar que você é uma pessoa que é impecável. Não, eu jamais vou cometer o mesmo pecado que aquela pessoa cometeu. Tome cuidado, porque nós somos muito frágeis. Tome cuidado. A única coisa que pode restringir essa malignidade e esse impulso desenfreado que está dentro da nossa alma para cometer todo tipo de devassidão é a graça de Deus, a misericórdia do Altíssimo, o amor dele na nossa vida. Eu já contei para vocês aqui, isso fica marcado como um exemplo e como ensinamento para nós, para mim. Um colega de ministério em cima do altar. E aquele amigo, aquele colega de ministério, ele disse para mim, junto com mais 2 ou 3 que estavam do nosso lado, havia mais de 50, sentados naquele altar naquele dia, naquela noite. E aquele presbítero disse assim: eu sou melhor do que Davi. Eu falei: melhor do que Davi? Eu achei que era o Davi, que era um diácono da igreja. Eu falei assim: o Davi? Não, o Davi da Bíblia. Eu assustei. Eu falei assim, mas... E antes que eu falasse, mas questionasse, né? Em cima do altar, não dava para conversar direito, mas ele disse: Davi cometeu um adultério e um homicídio. Eu nunca fiz isso. Sou melhor do que ele. Depois daquela noite, nunca mais ouvi ele. Um mês depois, bem lembrado, um mês depois, o nome dele foi lido. Fulano de tal caiu em adultério. Só se levantou hoje de manhã, eu não estou sabendo. Mas já se passaram 20 anos. E até hoje não se levantou. É Deus que te mantém de pé. Não seja arrogante e soberbo. Porque, como diziam os antigos puritanos, dentro do coração humano há um pequeno inferno em miniatura. E a única coisa que pode realmente restringir
é o poder do Espírito Santo atuante dentro de nós. É a graça de Deus, a misericórdia do Altíssimo. Amém? Último ponto. Um homem que assume solenes compromissos com Deus. Irmãos, se você tem consciência do bem que Deus tem te feito, você tem essa consciência? Hã? Tem mesmo? Você sabe de onde que Deus te tirou? Esses meninos que nascem na igreja hoje, eles não sabem o que é isso. Porque como o próprio Senhor Jesus, ele disse, a não ser que o próprio Espírito de Deus abra a mente deles, para que eles possam entender. Mas nós que viemos do mundo, das garras de Satanás, eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida. Eu falei, meu Deus, você é realmente grato por Deus, por tudo que Ele fez? Você reconhece o que Deus, da onde que Deus te tirou? Da casa da escravidão, do inferno, da condenação, da inimizade com Deus. Você era um inimigo declarado de Deus. Você caminhava em caminhos quebradiços, e a qualquer momento os seus pés poderiam resvalar, e o inferno com as suas bocas escancaradas poderia te engolir. Quantos livramentos nós recebemos? Estamos vivos aqui. Quantas, falei com a Renata, eu estou com 51, mas quantos amigos, quantas pessoas já morreram, que caminharam conosco? E ao passo que a gente vai vivendo mais, a gente vai vendo mais pessoas partindo. E quantas coisas boas o Senhor já nos fez. Da onde que Ele nos tirou? Eu não queria Jesus, eu não queria evangelho, eu não queria ser crente, eu não queria nada disso. Eu sou um exemplo disso. Eu era espírita. Eu questionava. As pessoas vinham pregar, infelizmente a maioria dos cristãos não conhece nada de Bíblia. Eu não quero constranger ninguém aqui, mas só pedir para levantar a mão aqui. Quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, talvez 1% levanta. Não conhece. Não lê. Vê na escola dominical. Ninguém vem. Não conhece, não tem interesse de conhecer a palavra. Não é interesse. Mas eu era de uma seita diabólica, mas eu era um leitor voraz dentro daquilo que eu dedicava. E quando esses cristãos iam pregar para mim, sem muito conhecimento, eu deturpava, eu fazia o que o diabo fazia, porque eu era uma ferramenta do inimigo. Eu deturpava a palavra. Foi que Pedro, ele disse, não dentro desse mesmo contexto que ele quis dizer para os judeus, ou para os cristãos falsos que estavam inseridos no contexto daquela época. Pela muita cultura do apóstolo Paulo, apóstolos difíceis de se entender, as quais os indoutos inconstantes distorcem o evangelho para a sua própria perdição. Mas eu era cego mesmo. Eu não fazia isso propositalmente, mas porque eu era cego, instrumento do diabo. Mas quando Deus ele veio até a mim, não fui eu que fui até Ele, foi Ele que veio até a mim. Essa iniciativa não foi minha, foi dele. A salvação não é iniciativa do homem para com Deus, é Deus vindo até um homem. Por que isso acontece? Porque você, o homem natural, está morto em seus delitos e pecados. O morto não pode fazer nada. Assim como o leão, você não pode transformar ele em ser um vegetariano. Assim você não tem poder de transformar a sua natureza caída em uma natureza elevada. Assim como um leão nasceu para comer carne, assim um homem nasceu para pecar. É difícil eu falar isso, mas os puritanos falavam abertamente. O homem odeia Deus. O homem odeia Deus. O homem natural não quer as coisas de Deus. Mas a infinita e graça e misericórdia de Deus, ela vem sobre todos aqueles que realmente têm a marca da promessa. Não me escolheste vós a mim, fui eu que vos escolhi a vós. João 15:16. Olha que interessante. Quem disse isso foi Jesus.
Não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir o Pai, em meu nome, eu vos conceda. A obra é dele, tudo vem dele. Jesus disse, mas Paulo também disse. Efésios: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Oh, aleluia. Você está feliz por isso? Eu não sei se você está entendendo, mas não é legal isso? Você saber que Deus te escolheu antes que o planeta fosse criado? Pastor, não entendo isso, não é nem para entender. Você não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, como é que você vai querer entender isso? Amém, pessoal? Até hoje se discute sobre isso, sim ou não? Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Criador de tudo. Amém, pessoal? Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é grande e poderoso. Agora, quando eu sei dos benefícios e dessa obra tão gloriosa que Deus fez na minha vida, quais são os meus votos com relação a isso? Qual é o meu nível de intensidade de gratidão? É isso que eu vou falar aqui. Porque ele reconheceu a pior coisa que tem na vida do ser humano, um ser humano que não reconhece. Amém? A ingratidão é terrível, não é? Você não fica nervoso? Fica nervoso, não fica? Pessoa ingrata. Você faz de tudo para ela, fala mal de você. Se você falar um não para ela, esquece tudo que você já fez de benefício. Não é? Terrível. Uma pessoa ingrata é terrível. Deus não gosta de ingratos. Por isso, este homem, ele assumiu pelo menos aqui 3 compromissos com Deus. Primeiro, ele assume o compromisso de amar a Deus. Você já fez o compromisso de amar a Deus, sabendo de que tudo que Ele fez por você? Amar a Deus, abandonar mesmo Astarote, Marduk, Moloque, adorar o mundo, abandonar o pecado, amar a Deus de todo o seu coração. Ele falou assim: eu, reconhecendo os benefícios aos quais Deus ele realizou na minha vida, Deus é tremendo. Eu prometo a ti, Jeová, eu vou te amar de todo o meu coração. De todo o meu coração. Segundo, ele assume o compromisso de buscar a face de Deus enquanto viver. Irmãos, imagina se você estivesse numa praça a ser leiloado como escravo. Você está naquela praça como José para ser leiloado. Um te oferece tanto, o outro tanto, está aquela disputa. Você ia ser comprado para ser escravo de uma família até a morte. E na lei antiga, o proprietário pode fazer o que quiser com o seu escravo. É propriedade dele. Se você quiser matar, ele pode. É dele. Aí chega Jesus, você está lá naquela praça sendo humilhado. Todo mundo tentando barganhar, o diabo querendo barganhar você. Jesus ele chega e fala assim: eu vou pagar o preço máximo. Que ninguém pode pagar, ninguém pagaria. Eu pago esse preço. Aí ao invés de ele fazer de você um escravo dele, ele fala assim: eu te dou liberdade, te dou alforria. Ele compra o seu direito de liberdade, pagando o valor mais alto que ninguém poderia pagar, e te dá liberdade dizendo o seguinte: você é livre para me amar voluntariamente, não por obrigação. Você sabedor disso, você teria coragem de traí-lo? Cuspir no prato? Rejeitar o amor dele? Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho a todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, pessoal? Terceiro, ele assume o compromisso de andar na presença de Deus, na terra dos viventes. Ou seja, meus irmãos, não importa, ainda que o ambiente seja hostil, ele promete servir a Deus. Ele promete manter o seu compromisso de andar na presença de Deus e ser fiel a Ele por toda a sua vida. E quantas pessoas que às vezes estão dentro da casa de Deus, abandonando os seus votos, voltando atrás. Eu quero dizer para os irmãos que no mundo, o mundo não tem nada para a gente. Aqueles que escolhem estar do lado do inimigo de Deus, e Jesus, ele é bem claro, ele é categórico ao afirmar: o inimigo, ele tem 3 ofícios. Ele veio a não ser para matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus, ele veio trazer vida, e vida em abundância. Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje entender que esse Deus maravilhoso, que fez grandes sinais, maravilhas na vida deste homem, livrando ele de uma luta impossível de ser lutada, fazendo intervenção no mundo cósmico e espiritual, mandando um anjo para matar literalmente 185 mil. Não é nada simbólico, foi literal. Ele foi sentenciado à morte pelo próprio Deus. Deus falou assim: não vou te curar não. Você vai morrer. Coloca a sua vida no altar que tu vai morrer. Coloca a sua vida em dia que você vai morrer, meu amigo. E quem disse era o profeta Isaías. Antes que Isaías saísse da cidade, Deus falou com Isaías assim: volta lá. Como assim? Volta lá e diga para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Como assim? Ele não entendeu nada. Porque a única coisa que ele tinha na frente dele era uma parede. Força não tinha para se levantar, nem para se prostrar no chão. Mas olhou para a parede e clamou ao Senhor. E Deus ouviu a oração dele. Sabe por quê? Porque ele tinha crédito. Irmão, a pior coisa que tem um crente sem crédito. Ele tinha crédito com Deus. E Deus, ele mandou que o profeta dissesse a ele: você vai viver mais 15 anos. Eu vou cumprir toda a minha palavra para com você. E o meu nome vai ser exaltado na tua vida antes da tua partida. Vou proporcionar vitórias. E seus inimigos saberão quem realmente eu sou. Irmãos, nós do lado de cá dessa vida, nós somos afrontados, açoitados, nós somos perseguidos, caluniados. Somos às vezes esfoliados espiritualmente vivos. Mas eu creio numa coisa: o Deus deste homem é o nosso Deus. Clame a Ele. Clame a Ele de todo o seu coração. Porque é Deus que faz o milagre. É Deus que quebranta o coração. É Deus que está no comando de todas as coisas. Não adianta nós queremos superdimensionar, a palavra fugiu, queremos colocar o diabo além daquilo que às vezes ele realmente é. Não estamos aqui para poder falar que ele não é nada, não é ninguém, ou coisa semelhante a essa. Nós não podemos desprezar. Nós não podemos subestimá-lo. Amém? Porque ele recebeu limite de poderes, mas o poder todo está na mão do nosso Deus. Amém, pessoal? O poder está na mão do nosso Deus. Eu fiquei muito irritado com o diabo uma vez. E aquilo para mim foi a gota d'água. Eu fiquei enfurecido com ele. Foi o motivo que eu larguei ele. Deus, ele usa os seus meios, né? Eu estava na oficina. Começava a trabalhar muito cedo. E era 11 horas da noite, minha mãe está aqui, sabe que eu parava muito tarde do trabalho. E quando estava 10h30 da noite aproximadamente,
Eu parei do serviço, já fui preparar para tomar banho. Estava sozinho. Não era aqui, era outro lugar. E de repente, enquanto eu estava mudando roupa, tinha um carro, tinha vários carros, mas um deles, um Pointer, ele disparou o alarme, do nada. Pá, 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 aquele barulhão, quase 11 horas da noite, os vizinhos do lado. Eu corri para procurar a chave e destravei o alarme. Aí daqui a pouco, de novo, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus não, né? O que está acontecendo? Aí eu peguei, destravei de novo. Naquele momento eu senti algo estranho. Eu senti a presença dele ali, do inimigo. E ali, na hora que eu estava saindo, havia um tanque. E ele estava ali. Eu senti a presença dele ali. Eu tinha 2 cachorros. O meu cachorro ficou com medo, não latia. Ficou sentado olhando para a direção dele. Eu me gelei todo. Foi uma presença que eu nunca senti antes. Eu abaixei a cabeça e fui em direção ao portão. Quando eu passei assim próximo dele, ele estava uns 3 metros de distância assim. Ele tocou no meu ombro, nesse ombro aqui, com o dedo. Imagina uma brasa de fogo vermelha tocando no seu ombro. Me queimou. Eu, ai, me doeu. Eu abaixei a cabeça, não tive coragem de olhar para ele. E segui até o portão. Eu fiquei com pena dos meus cachorros, ter deixado ele sozinho lá. Fechei aquele portão o mais rápido que eu podia. Eu saí correndo do Democrata, irmão. E fui correndo até o Bairu. Sem parar. Nem a Quênia me ganharia naquele dia. Estava em perfeita forma física, né? Mas eu corri fora do comum mesmo. Sem parar. E quem sabe onde que é o Bairu, chego no Manuel Honório, tem um morro. Sem parar. Fui embora. No outro dia, eu fui procurar um médium de patamar muito mais elevado. Bácara. Cheguei lá e me explicou. Não, porque essa é uma divindade muito poderosa. Ele quer conversar com você. Ele começou aquela conversa, aquela andainha comigo. Eu ouvindo ele. Eu, no meu coração, eu ouvindo ele, mas pensando assim. E eu disse para ele, mas eu não aceito o que ele fez. Ele tocou em mim. Eu fiquei revoltado. Se eu pudesse, só que eu estava cheio de medo naquela hora. A minha vontade é bater nele. É voar nele. Ah, se eu tivesse a unção que eu tenho hoje. E ali eu peguei e falei com ele assim, Sr. Bácara, eu te agradeço pelas suas orientações, mas eu tenho que falar a verdade para o senhor. Eu estou muito revoltado. Não aceito ele ter feito isso comigo. E a partir de hoje, nunca mais eu piso lá. Esse foi a gota d'água que Deus encontrou para poder me tirar daquele lugar. E Deus preparou o momento certo para que uma pessoa viesse lá, sem me convidar, mas eu me convidando para poder ir frequentar aquela igreja. E eu já contei a história para vocês. O que eu quero dizer para vocês que a nossa vida é dele. Tudo vem dele. Tudo provém dele. Eu não queria evangelho. Mas ele me quis a si mesmo. Eu era um cego, morto. Ele me abriu minha visão e me deu salvação. Por isso, meus amados irmãos, não fique nervoso, irritado com certas pessoas com o coração endurecido, não. É Deus que abre o coração. A nossa obrigação é pregar.
No momento certo, Deus abre o entendimento. É Deus que faz. Quem me entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé? Acho que falei muito hoje.